Bom dia a todos aí, tá? Gratidão aqui pela presença de cada um. Aí eu espero aí com esse conteúdo, tá? Tá aí podendo contribuindo. Nesse momento, né, como o Alfeu falou, que é muito importante, nós chegamos, pessoal, no momento que a gente está chegando aí praticamente no nosso último trimestre do ano, tá? Então é interessante que a gente faça aquela reflexão e eu vou estar passando aqui para vocês ferramentas, tá? Para que vocês possam iniciar o planejamento estratégico de vocês, tá? É muito importante que tem algumas etapas aqui que a gente vai detalhar aqui com você. É importante que você inicie agora, para que no início do ano você já esteja ali com o escopo pronto, tá? Então, vamos para cima. E o tema é o planejamento estratégico e, na sequência, a gente vai falar do plano de negócio, tá? São ferramentas, né, que uma já fala, né, o planejamento estratégico para você, para poder te direcionar, né, aonde que você quer chegar. E o plano de negócio, que é uma ferramenta, pessoal, que você utiliza para você que quer abrir um negócio e você que tem um negócio e pretende expandir. Então, por isso que um complementa o outro aqui, ok? Então, vamos lá. Bom, meu nome é Marcos Humberto, tá? Eu sou empresário contábil, empreendedor, e eu atuo no Sebrae desde 2010, nas áreas de planejamento e serviços financeiros e contábeis, tá? E aí, eu estou aqui para compartilhar esse conteúdo aí com vocês. E em relação às dúvidas, pessoal, vocês podem ficar à vontade, vai mandando aí no chat, que o Alfeu vai controlando. Aí, Alfeu, é como você achar que fica melhor, dependendo aí das perguntas, já pode me interromper, se vocês preferirem, pode deixar para o final, tá? Fica à vontade aí. Então, vamos lá. O Marcos, assim, é uma dinâmica sua, tá? Você fica à vontade como você prefere, tá? Assim, a interrupção, ela tem dois aspectos, né? Às vezes aproveita o momento para realmente, naquele calor, porque às vezes fica para depois, às vezes deixa isso, né? Ou às vezes até tira a sua concentração, né? Então eu quero que você fique à vontade, que você diga o que você prefere, né? Tá? Se você Então, prefere tranquilo. que seja interrompido Vamos ou deixar. só para o final. Vamos deixar então para o final, porque a gente tem um conteúdo aqui já um pouco denso aqui. Vão anotando aí as dúvidas, aí no final a gente abre e vem em todas as dúvidas. Tranquilo. Bom, então vamos lá, pessoal. Então a gente vai iniciar aqui falando sobre planejamento estratégico, né? Olha só. O planejamento estratégico, tá? É a definição aí do negócio de cada um de vocês, tá? Então a gente precisa entender, a gente vai falar um pouquinho sobre a missão, sobre os valores organizacionais de cada uma das suas empresas, tá? É muito importante, pessoal, que a gente faça uma reflexão do nosso momento atual e aonde a gente quer chegar. Então, olha só, por isso que a gente necessita de um planejamento estratégico. Então, de repente, hoje você está num cenário que a gente chama de ponto A, e aí, de repente, você fala, olha, eu tenho vários objetivos na minha empresa, e aí é você olhar para o futuro, tá? Então, o planejamento estratégico, ele tem essa prospecção de um futuro melhor, tá? E aí a gente vai falar aqui sobre os passos necessários para você alcançar esses seus objetivos, tá? Então, o planejamento estratégico, ele vai te dar todo esse suporte. Bom, primeiramente, tá? A gente precisa entender dentro do planejamento estratégico, e nós vamos aqui, eu vou falar para vocês sobre uma ferramenta que é a SWOT, que a gente precisa fazer uma análise dos fatores externos e os fatores internos aí das nossas empresas, tá? Então é muito importante. E aí, posteriormente, pessoal, a gente estabelece ali os nossos objetivos. Tá, vem cá. O que eu quero para esse próximo ano? Quais que são os objetivos que eu quero achar, que eu quero alcançar? E aí, posteriormente, a gente tem que fazer o quê? Agir, fazer um plano de ação para fazer isso realmente sair do papel. E aí eu quero compartilhar com cada um de vocês como que eu faço na prática. Eu gosto de dividir o meu planejamento estratégico por trimestre. Então a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto trimestre. Eu vou
compartilhar aqui com vocês ferramentas que você possa estar analisando por trimestre, de repente está dando certo, poxa, então vamos manter a estratégia, poxa, não está dando tão certo, então vamos pegar isso aqui, já vamos mudar, tá? A nossa estratégia, então isso é muito comum, tá? E também o planejamento, ele refere à tomada do nível estratégico da organização. Então, quando se fala planejamento estratégico, pessoal, somos nós, os empresários, os diretores, né? Então, ali é o topo ali da organização, tá? E também tem a característica de compreender as decisões a longo prazo, né? Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente pensa ali normalmente no ano todo, tá? Ou com essas características que nós tivemos aí, com pandemia, agora a questão aí política, né? É interessante que a gente olhe para o ano, né? Mas tem várias empresas que fazem aí o planejamento de mais de um ano, tá? Eu recomendo inicialmente que vocês pensem aí em um ano, tá? Bom, e aí nós temos essa pirâmide aqui, né, do planejamento estratégico. Então, primeiramente, está ali o planejamento estratégico, no topo que está a diretoria, os sócios da empresa. E aí, qual que é a característica, né? É uma característica mais abrangente, como eu falei anteriormente, a longo prazo. E aonde que é a questão principal? Definir os rumos da empresa, tá? No meio, nós temos, pessoal, o planejamento tático, tá? Aí vale lembrar que não é toda organização que tem ali um nível tático. Muitas vezes, nós temos ali o empresário, que está ali na direção, e já temos ali pessoas diretamente, que é aqui o planejamento operacional. Mas, pensando no planejamento estratégico, a gente define aí nessa divisão. Aí você precisa de ter a parte ali da gerência, né? Que é o planejamento tático. Ali já é um nível gerencial, trabalha-se de médio prazo e refere ali as áreas ali das nossas empresas, tá? E ali, no final, nós temos ali os funcionários operacionais, que está dentro do planejamento operacional. Então, isso tem a característica mais restrita, mais de curto prazo, e o caráter ali é de realmente executar, de fazer acontecer, ok? Passando aqui. Bom, e aí, nós temos aqui exemplo de decisões, né, tomadas no nível estratégico. Então, normalmente, o que o empresário, normalmente, ele pensa a nível estratégico. Então, muitas vezes, ele quer abrir uma outra filial da empresa, tá? De repente, ele tem ali um início de uma operação em outro estado, em um outro país. Talvez ele quer ter ali alianças estratégicas. De repente, ele quer realizar ali alguma fusão, alguma aquisição, aderir ali uma rede ou uma central de negócios. De repente, ele quer abrir um outro negócio, né? Então, tudo aqui está dentro aí do nível estratégico. Posteriormente aqui, no caso do tático, né? Quais são as decisões tomadas ali no nível tático? Lembra lá na nossa pirâmide? O nível tático é ali a nossa gerência, tá? Então, aqui está relacionado com as diferentes áreas dos departamentos da empresa, tá? Então, aqui a questão é concretizar o que foi decidido lá em cima, nas decisões estratégicas, tá? A sua característica é pelo ali, o médio prazo, né? E limita-se as áreas e setores da empresa. Então, essa aqui é onde que a gerência toma as decisões no nível tático, tá? E aí, por fim, tem ali o nível operacional, que é a equipe, né? São os funcionários ali da operação. E ali, pessoal, ocorre a materialização do que foi decidido ali na parte estratégica e, consequentemente, sendo monitorado pelo tático no dia a dia, né, da empresa. E ali representa as decisões de curto prazo, limitando ali a operação ali da organização. Tá? Bom, aqui nós temos aqui, poxa, quais são os benefícios, né, da gente ter ali um planejamento estratégico? Pessoal, primeiramente, muitos negócios, a gente percebe que muitos negócios,
muitas vezes estão ali sem um direcionamento. Eles não sabem, muitas vezes, aonde que eles querem chegar. E o planejamento estratégico, ele traz isso. Ele te traz o benefício ali de você ter um direcionamento, ele consegue que você defina a identidade da sua empresa, algo que é uma dor aí nas grandes empresas, nas médias e nas pequenas, constrói ali uma visão compartilhada, né? Porque muitas vezes a gente olha isso e imagina que é só coisa de empresa grandona, né? E eles também têm ali uma dor. E aí o planejamento estratégico, ele dá esse benefício de você ali construir uma visão, de você conseguir fazer um alinhamento ali de todos os níveis da organização. Desde ali a parte onde que você está, que é a direção, a parte da gerência e o nível operacional, tá? E um outro benefício é que você consegue focar ali os esforços e otimizar o uso de recursos reais financeiros da empresa. E, fechando, ele constrói ali o futuro. Então, é um grande benefício, né, que nós temos ali com planejamento estratégico. Bom, e aí eu quero compartilhar aqui com cada um de vocês, aí vale a importância, de repente, nesse momento aqui, você está ali fazendo já as suas anotações, que são as etapas do planejamento estratégico. Então, olha só, de repente você coloca aqui no chat com a gente aqui e fala, poxa, mas eu não sei, eu não tenho meu planejamento estratégico, o primeiro que eu vou fazer. Então, nós temos essa etapa aqui para te dar ali um direcionamento e depois a gente faz um checklist aqui com você. Tá? Primeiramente, você precisa ter ali a ideia da sua missão, visão, valores, tá? Você precisa tirar o momento ali de fazer a análise dos ambientes interno e externo. Aí eu quero, no momento que eu for compartilhar a ferramenta, eu quero mostrar para você como que a gente faz na prática, o que que eu recomendo, porque aqui é interessante você fazer essa análise na visão estratégica, na visão do seu taco, quando você tem, mas é importante, pessoal, que você também escute os seus colaboradores, tá? Que você entenda a visão dele, de como que está a análise na visão deles do perfil da parte interna da sua empresa e o que eles olham no externo, tá? Isso é muito importante. E aí, posteriormente, aqui a gente fazer acontecer, porque lá no topo, pessoal, a gente pensa na ideia. Poxa, qual que é o meu objetivo? Aqui a gente precisa envolver um plano de ação, consequentemente, envolver as pessoas. Porque, olha, um planejamento estratégico, a gente precisa aí que as pessoas, né, que o nosso time esteja junto, tá? E, por fim, a gente precisa mensurar, a gente precisa compartilhar ali os resultados, a gente precisa analisar as métricas, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês uma metodologia, que é o PDCA, para poder auxiliar vocês aí nisso na prática, né? Vamos lá. Bom, primeiro a gente inicia aqui com missão, visão e valores, tá? Então, a missão, pessoal, representa a base de um todo do planejamento, tá? Então, você precisa entender ali qual que é a missão ali do seu negócio, né? Qual que é o propósito ali do seu empreendimento. A outra questão é a visão, né? O direcionamento do futuro da sua empresa e aonde que você está ali estabelecido os seus objetivos. Então, você precisa ter uma visão aonde que você quer chegar. E aí, por último aqui, tem os valores, né, que são ideais de atitude e comportamento de cada uma das empresas, tá? Então, como eu falei para vocês, eu sou empresário. Dentro da minha empresa, nós temos ali um dos valores que a gente tem, o aprendizado contínuo. É um valor muito forte, disciplina. Tá? Então, são valores, pessoal, que eles têm muito a ver e que as pessoas realmente precisam entender e se conectar para a gente fazer as coisas acontecer. Nessa parte de valores, é interessante que você ali faça ali uma lista, né, de quais são os principais valores e compartilhe isso aí com o time de vocês. Tá? Bom, e aí, para que você possa fazer análise do ambiente interno e externo, nós temos essa ferramenta aqui, que é a SWOT. Tá? A SWOT, nós temos aqui, do lado esquerdo, né, nós temos aqui o ambiente interno, que são as forças e fraquezas, e do lado direito, pessoal, nós temos ali
as oportunidades e ameaças que está no ambiente externo. Então, olha só, aqui é muito importante que você, inicialmente, faça essa reflexão. Se você tem sócio, é interessante que você preencha tudo isso aqui na visão ali da direção, né, da parte estratégica da empresa. Se você tem ali um gerente, então é interessante também que você escute, né, a visão do seu gerente, que ele está ali na parte do tático, intermediando. Só que é muito importante, e eu já fiz isso na prática, que é você fazer essa análise SWOT aqui, escutando o seu time. Então, isso é muito importante. Porque, olha só, eu tenho a minha sócia, nós temos empresas, nós temos uma visão. E sempre quando a gente vai fazer a análise SWOT, a gente escuta os nossos colaboradores, aí aqui a gente vê uma visão, pessoal, completamente diferente. E às vezes, depois a gente consegue ver oportunidades, a gente de repente olha ali algumas ameaças, a gente entende tanto do nosso lado como estratégico, mas do lado da nossa operação, como que eles vê o que a gente é forte, o que precisa ser melhorado, que é aqui nas fraquezas, tá? E resumindo aqui, dentro de força, né, é o que você faz bem, né? Quais os recursos ali que você tem forte, que os outros veem como força, tá? Então, isso aí é uma análise interna de cada um dos negócios de vocês. Dentro aqui do ambiente interno, a gente olha força e também a fraqueza, tá? E aí você vai verificar ali o que pode ser melhorado, aonde que é que você tem menos recursos do que os outros, né? E principalmente, num todo, né? O que as pessoas estão vendo fraqueza aí dentro do seu negócio. Aí a gente fecha a análise interna. Aqui do lado direito, nós temos ali o ambiente externo, né? Quais são as oportunidades, pessoal, que tem disponíveis? Talvez ali tendências, novidades ali, que o seu negócio pode aproveitar. Como que você pode transformar as suas forças em oportunidades? Então, é muito importante que vocês façam esse exercício aqui. Isso aqui eu recomendo demais, que você tire um tempo para estar fazendo, tá? E, de repente, você olha ali também no ambiente externo as ameaças, né? O que ameaças ali pode prejudicar o seu negócio? O que a sua concorrência anda a fazer, tá? As suas fraquezas expõem ali as suas possíveis ameaças. Então, assim, é interessante que você faça essa análise, tá? E aí, nós temos dentro dessa ferramenta o que nós chamamos de SWOT cruzada, tá? Então, você analisa ali todas as suas fraquezas, as suas oportunidades, as suas forças, as suas ameaças, pegando ali o seu fator interno e os fatores externos. E aí, pessoal, quando você faz essa análise, é interessante que, de repente, se você pegar uma força e olhar para o externo uma oportunidade, a gente encontra o quê? A gente encontra um ganho, uma oportunidade ali de você fazer algo ali interessante para o seu negócio. Mas se você olha do lado interno, uma fraqueza, e olha para fora uma ameaça, você fala, poxa, peraí, eu posso perder aqui. Então, isso aqui é muito interessante você refletir. Muitas vezes, quando você tem algo forte e olha ali a sua ameaça, você consegue ali ter uma defesa. Mas, quando você, no seu ambiente interno, você tem algo fraco e você olha para a oportunidade, aí é chance perdida, tá? Então, depois que você faz essa análise, é interessante que você faça essa SWOT cruzada para você ver ali e vai auxiliar cada um de vocês ali no planejamento estratégico. Tá? Bom, e para você fazer o planejamento estratégico, tá? Uma das ferramentas que você pode utilizar é o BSC, o Balance Scorecard, tá? Que é uma ferramenta do planejamento estratégico que você pode trabalhar 4 perspectivas aí dentro do seu negócio. Nós temos a perspectiva de aprendizagem e crescimento. Então, de repente, você fala assim, dentro do meu planejamento estratégico, eu quero ter ali os objetivos e aprendizagem e crescimento. Aí você pega ali, né, vai montar toda uma estratégia de conhecimentos ali para os seus empregados, inovações e melhorias ali para o seu negócio, tá? Nós temos também aqui do lado direito, pessoal, a perspectiva de processos internos, tá? Ali o que a gente tem que levar?
a questão ali dos nossos processos operacionais, treinar, melhorar os nossos processos. Então, é algo aqui que perspectiva aqui que às vezes a gente olha com bastante carinho. Depois nós temos ali cliente, né? Como que você pode ali fazer que os clientes fiquem mais satisfeitos, melhorar os processos, experiência, relacionamento com o cliente. E aqui do lado esquerdo também a perspectiva financeira, né? Então, você ter ali melhores resultados aí para o negócio de vocês, tá? E aí, vou apresentar aqui no próximo slide aqui uma planilha, tá? Nessa planilha aqui do BSC, podem ver aqui que nós temos aqui a perspectiva financeira, tá? Então aqui você pode colocar ali o exercício e aí você tem uma metodologia. Qual que é o objetivo? O meu objetivo, pegando aqui, pessoal, na perspectiva financeira, nós temos a perspectiva que eu dei exemplo aqui é de aumento do faturamento. Eu quero aumentar meu faturamento de 15 para 25. Qual o motivo? Para me manter a empresa saudável. Qual a estratégia que eu vou utilizar? E aí eu fui e coloquei. Qual vai ser o indicador? Qual que é a média, a meta? Quem que vai ser a pessoa? E principalmente, pessoal, quando que vai iniciar e quando tem prazo para terminar? Então, você entende aqui que essa metodologia aqui, ela te auxilia. E aí, o que você pode fazer? Você pode escolher, dentro das 4 perspectivas, você pode escolher a que você vê que tem mais sentido. Talvez você pode pegar as 4, mas o que eu recomendo? Que você não coloque objetivo demais. Porque se você colocar objetivo demais, você vai entender, eu vou comentar aqui da ferramenta do plano de ação, muitas vezes é complicado, muito desafiador, se você tem muito objetivo, colocar isso na prática, tá? Então, a gente precisa tomar ali um cuidado, tá? Em relação a isso, tá? Bom, vamos lá. Bom, e aí, para isso, pessoal, nós temos aqui uma metodologia, uma ferramenta, né, que vai auxiliar vocês aí, tá? Que é o PDCA. O PDCA, ele é uma ferramenta muito interessante, tá? Para você estar utilizando, tá? Para você estar pegando ali o seu planejamento estratégico, né? Então, ele tem o objetivo ali de melhorar ali os processos ali de tudo que você fez, tá? E nós temos ali dentro dessa metodologia, né, o plan de planejar, né, você identificar, do do, né, que é o fazer, que esse é o grande desafio, né, pessoal? A gente fazer as coisas realmente acontecer. Aí tem o check, do checar, que é, ou seja, a gente analisar, né, ali o resultado, e o act, do agir, porque muitas vezes você está ali analisando os resultados, você pode ver coisas que deram certo e coisas que não deram certo. E aí o que você pode fazer? Você pode ali implementar, você pode fazer algum ajuste e posteriormente mudar a sua estratégia, né? Dentro do PDCA, nós temos aqui do planejamento, né? Primeiramente, você precisa ali definir a sua meta, você precisa identificar ali qual que é o problema, você precisa analisar e criar ali um plano de ação. No D, realmente a gente fazer a coisa acontecer. Para isso, a gente recomenda treinamento, né, para que você consiga fazer ali tudo na prática. E no C, do check, é você analisar o que foi proposto, né, o que aconteceu, tá? E acompanhar esses indicadores, fazer ali uma análise e no ACT você vai ali analisar, concluir o ciclo, né, ver ali se está tudo certo. Se não tiver certo, você vai fazer alguma ação ali corretiva e mandar para cima ali o que você planejou. Então, essa ferramenta aqui, pessoal, o PDCA, ele vai auxiliar muito vocês aí no planejamento estratégico de vocês. E nós temos aqui uma ferramenta, tá? Essa ferramenta aqui, pessoal, é o Plano de Ação 5W2H. Essa ferramenta aqui é para realmente você fazer a coisa acontecer dentro do seu planejamento estratégico. Aí a gente inicia aqui, onde? Né? Normalmente no nosso negócio, na nossa empresa. Mas o que a gente vai fazer? Aí nós temos ali o porquê. Por que eu quero? Aí nós temos ali quem é que vai fazer.
Gente, aqui é muito interessante que você vai delegar alguém, tá? E aí você coloca como, tá? Como que vai ser feito? Quais são as etapas? Quais que você ali, as metas, o que tem que ser feito? E quanto que isso vai custar? E finalmente nós temos ali o quando, que tem a data de início desse plano de ação e o prazo que vai terminar. Então é muito importante que a gente analise isso. E aqui nós temos aqui o modelo, né, de plano de ação. Esse modelo aqui é um modelo que eu até tenho um arquivo depois, se você precisar aí, você pode me chamar aí depois que eu mando esse arquivo aqui para você de um plano de ação. E aqui você vai colocar detalhadamente, né? Então, aqui você vai colocar qual o plano de ação. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei aqui aumento do faturamento mensal. Aqui você vai colocar aqui quem é o responsável, a data, e aí você lista ali as atividades, coloca ali quem que é o responsável, coloca ali a data de início e previsto, tá? Essa planilha, pessoal, ela tem aqui um status que você pode estar colocando ali, se não foi iniciado, se está em execução, se quando foi concluída, você marca ali, e tem um campinho também da observação que você pode estar colocando. Então, que isso aqui é uma ferramenta muito eficiente aí, que complementa, né, o planejamento estratégico de vocês. Tá? Bom, e aí eu não poderia deixar de falar para você da metodologia SMART, né, para você entender, quando você pensar numa meta, tá? Você precisa, primeiramente, qual que vai ser essa meta? O que você quer fazer? Aí a gente orienta que você seja específico, né? Você também seja mensurável. Como que você vai saber que alcançou isso, tá? E aí, a meta também, ela tem que ser, pessoal, atingível, tá? E aí, você precisa colocar ali uma meta que tem que ter uma pitadinha de ousadia, mas também que não pode ser, tem que ser atingível, tá? Essa é algo que a metodologia assim exige. A relevância, né, do quanto isso é relevante ali, esse objetivo, e finalmente o tempo, né, porque é muito importante dentro de uma metodologia como a SMART, você tem ali as suas metas colocando a data para começar e a data para finalizar. Bom, e aí a gente fecha aqui o nosso planejamento estratégico, tá? E aí, para a gente fazer um check-in, tá? Para você falar assim, poxa, como que eu faço o meu planejamento estratégico? Então, para você colocar o seu planejamento estratégico na prática mesmo, tem as seguintes etapas. Primeiramente, você precisa pensar na missão, na sua visão e os seus valores. Então, é muito importante que você tenha e construa isso, tá? Posteriormente, você precisa fazer ali uma análise dos ambientes interno e externo do seu negócio, tá? E aí, eu recomendei aqui, nesse treinamento, que você utilize a SWOT. Posteriormente, você tem que definir ali quais que vão ser os seus objetivos e as suas metas para você chegar no seu planejamento estratégico. Posteriormente, pessoal, a gente precisa o quê? A gente precisa fazer um plano de ação. A gente precisa envolver as pessoas no plano de ação e, posteriormente, a gente precisa mensurar, a gente precisa compartilhar, a gente precisa, para isso, a gente ter as nossas métricas e ver o caminho do planejamento estratégico. Então, aí você consegue colocar na prática o seu planejamento estratégico. Bom, eu vou só tomar uma aguinha aqui para a gente iniciar o nosso outro tema, que é o plano de negócio. Marcos. Sim. Oi. Eu queria só entender uma coisinha aí, eu acho que talvez até para esclarecer para as pessoas aí. Vamos dizer, você falou aí de várias metodologias, né? O Certo. 5-2-H aí e tal, você falou depois. Dá para você voltar aí as telinhas aí, só um minutinho, por favor? Sim, na hora. Vou Colocar elas aqui na porque sequência às vezes aqui. confundem um pouquinho. Você fala aí de plano de Ela, ação, certo? E ela na depois, sequência aqui,
Aí você fala do plano de ação, você fala do 5.2H, isso, depois você fala Para a de uma outra gente, metodologia. Então, por exemplo, o BSC, ele é uma questão de dependência, certo? Ou seja, você não consegue evoluir com essas pendências, ou seja, se todos não forem realizados, você não consegue evoluir, correto? não, a questão aqui, por exemplo, vamos pegar ali para a gente iniciar o planejamento estratégico. Então, eu falei da importância que cada um dos empresários presentes aqui dele fazer uma análise ali do negócio dele, da parte interna e externa, certo? Então, a primeira parte. Quando ele faz isso, ele vai detectar pontos fortes, fracos, ele vai analisar oportunidades e ameaças. Se a gente pegar dentro do planejamento estratégico uma metodologia como o BSC, você pode tratar uma dessas 4 perspectivas que é muito comum as empresas terem problemas. Né? Primeiro, poxa, eu quero melhorar a experiência, o relacionamento com o meu cliente. Perspectiva de clientes. Eu estou com um problema dentro da minha análise aqui dos processos, eu preciso melhorar a minha capacidade produtiva, de repente eu vou precisar capacitar melhor a minha equipe, processos internos, tá? A questão, de repente, um grande desafio que é dos empresários, tá com dificuldade ali com as pessoas, espera aí, eu preciso ter um aprendizado, eu preciso melhorar a minha equipe, eu preciso melhorar a parte dos sócios. Então, está aqui no aprendizado. E também a parte financeira, que é muito comum, às vezes a empresa não está sendo lucrativa, a empresa está com problemas financeiros, não tem fluxo de caixa, quer aumentar o seu capital, né, quer aumentar o seu lucro. Então, tudo aqui tem as perspectivas. Então, o que eu quis colocar aqui como essa ferramenta aqui, pessoal, é de você fazer toda a análise através do ambiente interno e externo e você pensar no seu objetivo. O planejamento estratégico a gente precisa entender qual que é o objetivo. Você tem um objetivo na perspectiva financeira, na perspectiva de clientes, você quer captar mais clientes, você quer se diferenciar no mercado, processos e aprendizado. Aí a gente utiliza uma das metodologias que é essa aqui, tá? Posteriormente, eu dei o exemplo aqui da metodologia do BSC, pegando o exemplo aqui, Alfio, de alguém que quer aumentar o seu faturamento. Então, a gente precisa entender que o problema desse cara aqui foi na perspectiva financeira. Só que essa metodologia aqui, ele pode pegar o objetivo que ele quer, ele pode pegar o problema que ele quer, colocar aqui e fazer as ações, tá? Aí, posteriormente, nós temos aqui o PDCA, que é uma metodologia para você gerenciar todo objetivo, certo? Aí é isso que eu coloquei. Tá? Isso aqui é uma metodologia PDCA e nós temos aqui o 5W2H, que é o plano de ação. Então, você pode utilizar ambas, né, mas aqui a intenção é de apresentar aqui para vocês qual que é as ferramentas aí que normalmente a gente utiliza no planejamento estratégico. Entendi. Não, a minha pergunta, no caso, até para não confundir, porque são várias ferramentas que você colocou. Então, ou seja, Sim. Qual que eu vou usar, por exemplo? Às vezes eu sou uma empresa menorzinha, ou seja, eu tenho um processo bem mais simples. Eu posso ser uma empresa um pouco maior, ter algo mais complexo, onde eu possa estar aprofundando. Eu queria só que você desse meio que um direcionamento nisso daí, para deixar mais claro. Perfeito. Por quê? Porque senão ele fica meio confuso. Pô, mas eu tenho que fazer, vou fazer tudo isso daí, mas espera aí, pô, uma não está conflitando com a outra. Então, assim, eu queria mais assim um esclarecimento nisso daí para deixar um pouquinho mais claro, porque são várias metodologias, vários recursos e tudo, ou quem se completa com quem, entendeu? Porque o PDCA, Perfeito. o PDCA ele é uma coisa assim de que é um acompanhamento bem fixo, bem próximo. É aquilo, pô, eu fiz, deu certo, opa, legal. Mas eu vou ter que revisar aquilo dali de vez em quando.
Por quê? Porque nada que eu faço não possa ser melhorado. Então, eu já Sim, venho com sim. uma outra etapa e continuo com o PDCA, porque isso ele é muito constante, né? Para tudo Uhum, que a gente vai fazer. Então, o PDCA, ou seja, para qualquer atividade, qualquer processo, né? Então, que uhum, está ligado. Então, ele fica ligado, por exemplo, com esse daí. Então, 5W2H é uma coisa interessante também, né? uhum. Mas, Sim, assim, é tudo que se completa e algumas coisas meio que pode ser usar um ou outro, né? sim, Por sim, quê? sim. Porque É, a dentro ideia... da sequência que você vê e da apresentação, a gente meio Uhum, que chega nisso, né? Ou entendi. seja, de ter, chega num momento que entra essas metodologias. Então, assim, Uhum, só para perfeito. deixar um pouquinho mais claro aí para as Uhum, pessoas, pode ser que até estejam entendendo super bem. É que eu uhum, achei assim só um pouquinho meio confuso, porque você acaba falando de todas ao mesmo tempo, uma na sequência da outra, né? Tá? uhum. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui nessa etapa aqui que vai ser mais fácil. E aí eu vou citando cada uma das ferramentas. Pode ser? Então, vamos lá. Dentro, aqui é o nosso checklist, né, para aquela empresa fazer ali o seu planejamento, tá? Então, vamos pegar aqui o exemplo de uma pequena empresa, um comércio de roupas, tá? De repente, essa empresa, a empresa aqui de Goiânia, comercializa roupas femininas. Beleza. Então, qual que é a etapa do planejamento estratégico aí desse empresário ou dessa empresária, tá? Então, nós temos ali a missão. Então, de repente, a missão dessa loja, ela seja é, elevar a autoestima das suas clientes, tá? Então, seja uma missão, né? E como visão dessa pequena empresa, ela quer ser uma referência de empresa no segmento dela. Ela quer ser uma empresa reconhecida aqui em Goiânia, nível Goiás, no segmento feminino, tá? E um dos valores muito importantes que ela tem é a ética, né? A valorização ali do seu cliente, tá? Então, são valores ali muito fortes que ela tem, tá? E aí, o que acontece? Esse empresário dessa loja, o que ele tem que fazer? Ele precisa fazer ali, inicialmente, uma análise do ambiente interno e externo do seu negócio. Então, ele tem que analisar ali, dentro dessa loja dele, física ou online, o que ele tem ali no ambiente interno de forte? O que ele é muito bom? O que ele é fraco? Isso está onde? Em qual ferramenta? Na análise SWOT que eu apresentei. Tá? E aí, posteriormente, a gente olha para o ambiente externo desse negócio. De repente, ele olha oportunidades, né, que está em crescente aí no comportamento das mulheres, que vê o que é oportunidade ali e que pode, e que tem muitas coisas que são fortes que ela pode aproveitar. E aí, de repente, ela olha na análise externa ali o problema que é o quê? Que é a concorrência. Aqui, nesse mercado, é muito competitivo. De repente, ela vê ali alguma ameaça, então ela fez ali todo um estudo. Como eu falei, de repente é uma pequena empresa que ela tenha somente um funcionário. E aí o que ela vai fazer? Primeiro, eu recomendo que ela faça uma análise do seu ambiente interno e externo sozinha. Ela vai ali e faz na visão dela. Depois, ela vai chamar, ele vai chamar o colaborador para ouvir qual que é a visão desse colaborador no ambiente interno e externo. Beleza? E aí depois nós temos aqui, ó, a definição de metas e objetivos, tá? Então aqui a gente pode utilizar a ferramenta do BSC, você pode pegar ali o que você quer, qual é o seu objetivo. O seu objetivo ele está voltado no financeiro. De repente você quer aumentar ali o seu Prolabore, de repente você quer aumentar o seu faturamento, de repente você quer aumentar o seu lucro de 15% para 20%. Aí você define ali o seu objetivo. Depois do seu objetivo, aí você pode utilizar, dentro das ferramentas que eu apresentei, você pode pegar
o plano de ação 5W2H. Você pode detalhar ali o objetivo que você escolheu e colocar ali as metas para você fazer. Aí você consegue envolver as pessoas, tá? E aí, por fim, no planejamento estratégico, a ferramenta que eu gosto, que eu acho muito interessante, é o PDCA, porque aí você pega ali o que você planejou, o que você agiu, você fez ali o cheque de analisar tudo, e aí, posteriormente, você gira, conclui ali o ciclo. Então, resumidamente, seria isso. Consegui aqui agora, nesse exemplo, ficar melhor, Alfio? Gente, me perdoe aí, só dar é o seguinte, não, eu acho que ficou mais claro agora, o Marcos, até porque para a gente ter realmente um direcionamento. Até nós temos aqui Uhum. a Laís, né? Opa, será que eu não podia falar, por exemplo, dentro do meu segmento industrial? Eu acho que é basicamente quase tudo a mesma coisa, não muda muito se eu sou um comércio, se eu sou uma indústria. A diferença Uhum. é que se eu estou no comércio, às vezes eu estou comprando e vendendo, mas às vezes na moda, como você citou, que é um comércio, eu também posso estar produzindo. Então, ou seja, não é muito diferente, Sim, sim. né? O que é importante é, estamos planejando e é entender tudo que faz parte do planejamento. Às vezes eu começo a, eu conto, às vezes é uma coisa muito simples. Eu vou fazer um bolo, né? Como é que eu Uhum. faço aquele bolo? Eu tenho todos os passos para mim poder fazer aquele bolo. O planejamento Uhum. estratégico também tem todos os passos, tudo que é envolvido nele, que é muito importante. Tá entendendo? Uhum. Né? Então, Sim. assim, se você pudesse só um pouquinho, assim, falar só um pouquinho a respeito disso, né? Não importa o seu segmento, né? O que Uhum. existem detalhes de cada segmento, que tipo, eu vou fazer uma ampliação de produção. Eu tenho que Uhum. não pensar só na ampliação da produção, mas eu tenho que pensar se o meu consumo hoje é maior do que eu produzo, então, pô, eu vou aumentar a produção, mas eu Uhum. aumento a minha produção e eu vou ter consumo para isso daí, que às vezes eu acabo aumentando mais do que devia. Então, como é que eu planejo a minha Uhum. parte de vendas e tudo? Então, é uma coisa assim que é um ecossistema totalmente dependente um do outro, porque você não faz nada Uhum. sozinho. Entendeu? Sim, sim, sim. Tá? Nesse caso aí, vamos pegar, por exemplo, o exemplo dela aí, que é uma indústria, tá? Bom, primeiramente, assim, a gente precisa pensar no momento atual dessa indústria, tá? Certamente, quando ela fizer ali a análise dos ambientes interno e externo, ela vai ver ali algumas situações que vai promover ali algumas mudanças que ela vai precisar colocar no planejamento estratégico. Exemplo, de repente, por se tratar de uma indústria, a diferença do exemplo que eu dei do comércio, que a gente pega um produto e revende, a indústria ela tem uma característica assim um pouco mais, assim, mais profunda quando se fala em processos, porque a gente precisa pensar ali todo o processo, desde quando o produto chega, ele passa por várias etapas. Então, de repente, a gente precisa entender se esse processo operacional ele realmente está bem desenhado. Realmente ele está assim, está tendo uma, tá usando toda ali a sua capacidade produtiva. Será que nessa indústria toda a equipe está dando o seu melhor? Será que o pessoal está ali numa performance que está entregando o resultado ali desejado? Porque muitas vezes, dentro do planejamento estratégico, a gente coloca um objetivo. Só que aí, quando chega lá na operação, a coisa não acontece. De repente, a gente depende dos processos. Então, a gente traz isso para uma indústria, primeiramente, para entender. Então, vamos pegar essa indústria. O que essa indústria tem de forte? Vamos pegar o exemplo aqui, que ela tem um produto muito bom, muito bem aceito.
Então, isso é um ponto forte. Então, quando ela olhar ali para as oportunidades, né, que tem no mercado, ela precisa verificar ali algumas oportunidades e traçar ali algumas metas para aproveitar essas oportunidades. Só que, de repente, ela olha para um lado, ela tem ali como fraco, como fraqueza, de repente a capacidade produtiva dela não está 100%. E aí qual que é uma ameaça para ela? Um concorrente tomar o cliente dela. Então, num exemplo desse aqui, já dá para a gente fazer uma análise e pensar, porque o planejamento estratégico, pessoal, nada mais é do que a gente olhar aonde a gente quer chegar. Faz uma reflexão agora, cada um de vocês. De repente você pega, anota agora um objetivo que você quer. Você quer aí melhorar o seu faturamento, você quer melhorar ali, você quer ter mais clientes, você deseja ter um reconhecimento no nível Goiás, Brasil. Coloca aí qual que é o seu objetivo. Se você pensou nesse objetivo, se você anotou ele agora, é você pensar fazer de colocar isso em ferramentas, como eu apresentei aqui para vocês, fazer um plano de ação para isso acontecer, para você chegar ao seu objetivo almejado. Aí a gente precisa aqui envolver as pessoas, a gente precisa de ter um plano, a gente precisa ter ali assim estratégias para realmente fazer a coisa acontecer. Posteriormente a isso, a gente precisa estar acompanhando os resultados. Aí eu volto a compartilhar com vocês. Eu gosto de fazer a análise por trimestre, porque aí você analisa, por exemplo, o primeiro trimestre do próximo ano, e aí você vai checar. Peraí, dentro daquele objetivo que eu tracei, o que deu certo? Qual o percentual que eu consegui? Aí você está vendo e de repente está dando certo. Opa, eu posso manter a mesma estratégia. Não está dando certo. Então eu preciso agilizar. E aí a metodologia do PDCA vai poder auxiliar. Ok? Ficou claro aí, Alfio? Confirma aí, Alfio, se eu posso continuar. Se tem mais alguma dúvida? Não, Marcos, me perdoe, eu tive um atendimento urgente aqui no telefone aqui, né? Mas eu acho que está claro aqui, qualquer coisa, a pessoa aí que, a Laís, no caso, ela pode estar aí te fazendo mais alguma pergunta aí, né? Como mandando mensagem, alguma coisa assim. Mas eu acho que está legal isso daí. E eu entendo que as coisas, elas acontecem, não é muito diferente de um negócio para o outro. É cada um, ou seja, sempre você vai ter que fazer a adaptação, porque não existe. Sim, sim. Imagina você o seguinte, que você tem um forno elétrico e eu tenho um forno a gás. E aí nós vamos fazer a mesma receita. Logicamente que a gente vai ter situações diferentes. Então é Sim, bem nesse sim. aspecto, né? Tá? Mas qualquer coisa também, a gente está aqui também à disposição para poder tirar qualquer dúvida a respeito disso daí. E aquilo que a gente não der conta, de repente a gente faz um bate-papo aí com você também, tá bom? E Beleza, manda então. ver aí, continua aí, tá bom? Então tá Obrigado. bom. Nada. Bom, pessoal, então vamos lá. Só para a gente fechar o planejamento estratégico, é isso, tá? Resumindo aqui, o exercício, eu passei essa vários exemplos aqui, várias reflexões para que você possa fazer, tá? As ferramentas que eu coloquei aí, você pode verificar a que tenha sentido para você fazer, tá? Mas a intenção é que você faça uma reflexão e que você comece a fazer o seu planejamento estratégico. Então, o ponto de partida é o seu momento atual, aonde que você quer chegar, que é o futuro. Tá? Então, praticamente é isso. Qual o objetivo que eu quero chegar? Aí você faz o seu planejamento estratégico. Bacana? Vamos dar continuidade aqui para o plano de negócio. Tá? Pessoal, plano de negócio. Tá? Então, a gente utiliza o plano de negócio
em algumas situações. Exemplo, de repente você quer abrir um negócio, você quer abrir um novo negócio, você pode utilizar o plano de negócio para você ver a viabilidade disso. E também o plano de negócio, ele é uma ferramenta muito interessante para você que é empresário e tem um projeto de expansão, tá? De repente você quer implementar algo novo, essa ferramenta plano de negócio, ela vai te auxiliar aí, tá? Vou apresentar aqui. Como eu te falei, o plano de negócio ele é um instrumento vivo, dinâmico, tá? Que ele visa ali, no detalhe, tá? Planejar ali abertura, expansão e manutenção aí do seu negócio. Então, praticamente, o plano de negócio é isso. E aí nós temos, pessoal, uma estrutura do plano de negócio. E aí, aqui eu vou passar para você a estrutura de cada etapa do plano de negócio. E aí você vai conseguir, nós aqui do Sebrae, nós temos aqui um curso, uma oficina que a gente pode colocar aí com você numa metodologia que nós temos aqui de 8 horas, que a gente pode pegar aí na sua mão e fazer juntamente esse plano de negócio com você, tá? Então, a estrutura do plano de negócio, pessoal, ela tem o sumário executivo, tá? Nós temos a descrição da empresa, o plano de marketing, o plano operacional e o plano financeiro. Então, tá vendo que ele é todo um contexto, tá? E dentro do plano financeiro, eu vou apresentar aqui que você vai ver a viabilidade de você querer abrir esse negócio ou de você expandir e ter a manutenção do seu negócio. É aqui que a coisa acontece, tá? Bom, primeiramente, né, vamos falar aqui da descrição da empresa, né? Então a gente precisa entender a estrutura, né, organizacional, tá? Então ali a gente vai entender através ali de um organograma como que funciona ali a empresa ou futura empresa, dados ali dos empreendedores, né, do empresário, dos sócios, né, dos futuros sócios que vão entrar, de repente ali um histórico e também a gente coloca aqui a descrição legal. Então a primeira parte é essa aqui. E olha só que interessante. Dentro dessa estrutura, tá? É interessante aqui você já desenhar o organograma ali dos cargos da sua empresa, tá? Então você tem aqui esses quadradinhos que você pode colocar ali a parte da direção, de repente um departamento comercial, de repente um departamento financeiro, o departamento ali de operação. Então, aqui você divide, tá? Aqui tem um modelo aqui simples, né? Que eu peguei só para vocês entenderem, mas você pode colocar aí de acordo com a realidade aí do seu negócio ou futuro negócio, porque o plano de negócio é para você que quer abrir e para você que tem, tá? E quer expandir. Posteriormente, aqui do lado direito, pessoal, a gente tem aqui os dados dos empreendedores. Aqui você coloca ali o nome, você coloca ali um currículo resumido e as atribuições de cada um desses empreendedores aí dentro desse negócio, tá? E depois nós temos aqui o histórico, né? Então, assim, peraí, como que surgiu essa empresa, né? Quanto tempo ela existe, tá? E aqui você coloca ali os trabalhos interessantes, aqui pensando no histórico de quem quer constituir. De repente, você já tem a sua empresa, aqui você pode colocar um histórico. Ah, minha empresa já tem tantos anos de mercado, ela existe desde isso, tal. Você pode colocar aqui todo o histórico com as suas palavras aqui dentro do que você propõe, né, fazer dentro do seu plano de negócio, tá? E aqui na descrição legal, você vai descrever aqui o setor da sua empresa. Ah, você ali é uma indústria, é um comércio, é uma prestadora de serviço, aí você vai marcar aqui, tá? A forma jurídica, né, normalmente nós temos o microempreendedor individual, nós temos o empresário, a gente tem ali o empresário unipessoal, nós temos ali a sociedade limitada. Então, a forma jurídica, você tem dentro do seu negócio, você marca o cenário que você está ou o cenário que você vai ter para quem está abrindo, tá? Aí nós temos aqui dentro da descrição, descrição legal. Qual o enquadramento tributário? De repente, você vai enquadrar esse seu negócio ou está enquadrado no Simples Nacional, no lucro presumido, no lucro real. Então,
é interessante você analisar. E aqui tem uma missão, tá? Então, a gente tem aqui a missão, até mesmo para você ter uma noção aqui, pegando aqui uma empresa de alimentos, né? Servir alimentos saborosos de qualidade, rapidez e simpatia, com ambiente limpo e agradável. Então, isso aqui é uma missão. E aí foi o que eu falei lá dentro do planejamento estratégico. Qual que é a missão? Qual que é o propósito do seu negócio? E aí, mesmo você que é pequeno, uma empresa pequena, que de repente está só você, talvez você e mais um sócio, talvez você e mais uma pessoa, você tem a sua missão. Você tem ali que colocar. E aí eu convido você a fazer a sua missão. Faz a versão 1.0 dela, uma maneira simples, depois você vai melhorando, mas com certeza você tem ali a sua missão, tá? Bom, e posteriormente aqui, nós passamos por plano de marketing, né? Então, o plano de negócio, na composição do plano de marketing, é onde, pessoal, a gente entende a análise de mercado. A análise de mercado ela é composta por cliente, por fornecedores e a nossa concorrência. Eu vou falar ali cada um desses tópicos para vocês, tá? Nós temos aqui, dentro do plano de marketing, onde você descreve todos os seus produtos e serviços, aqui a questão de preço, quais vão ser as estratégias, né, de promoção, de marketing que você vai utilizar e a estrutura da comercialização. Aí eu vou estar passando aqui com você cada um desses tópicos aqui. Dentro do plano de marketing, nós vamos iniciar aqui falando sobre o mercado. Então, cada mercado de vocês, nós temos aqui os clientes, né, que é as pessoas ali que a gente atende, ou a nossa persona, né, para quem vai abrir um negócio, quem que vai ser o potencial cliente dele, tá? Só que para a gente atender esse cliente, o que a gente precisa? A gente precisa de parceiros, né, que são quem? Os nossos fornecedores. E também os nossos concorrentes, né? A gente precisa entender, pessoal, qual que é o movimento da concorrência. Aí eu quero fazer aqui já uma reflexão para uma empresa como a da nossa colega aí, que participou, né, perguntando aí sobre o planejamento estratégico para a indústria dela. Então, imagina que essa mesma empresa, essa indústria, ela queira fazer aqui uma análise do seu mercado. Aí ela vai entender ali, primeiro, os seus clientes. Quem são os clientes dessa indústria? São clientes pessoa física, jurídica? Qual que é o comportamento? Aqui é o momento que você entra para entender a fundo o seu cliente. Aí, posteriormente, você vai para os fornecedores. Quais são os fornecedores dessa indústria? Quais que são os fornecedores ali que realmente são braço direito dela, estão ajudando realmente o negócio a acontecer? Então, muito interessante a gente ter boas escolhas aqui com os nossos fornecedores. E aí é interessante, dentro da análise de mercado, essa indústria olhar como que está a concorrência dela. Como que está o atendimento da concorrência, como que está a logística da concorrência, como que está as estratégias de marketing da concorrência. Está vendo aqui, pessoal, que dentro desse exercício, você que quer abrir um negócio e você que já tem um negócio, você consegue ver ali um direcionamento de como está o seu negócio. E você pode ter certeza que dentro dessa análise aqui, se a gente pegar esse conteúdo aqui, a gente amarra lá com quem? Com a nossa análise SWOT, que a gente analisou o ambiente interno e externo da empresa. Então, aqui, clientes, fornecedores e concorrentes, tá? Então, eu acho que vale a pena você fazer esse exercício. Dentro do plano de marketing, quando a gente fala em estudo de cliente, aí vale você fazer algumas reflexões aqui. Quem que é o seu cliente? Qual que é a necessidade dele? Né? Que necessidade eu vou atender? Né? O que ele espera do meu produto, do meu serviço? Tá? Quanto que ele está disposto a pagar? Certo? Será que ele é fiel a uma marca? Será que ele é fiel a um fornecedor? Então, tudo isso aqui são algumas questões, pessoal, que vale a gente refletir. Então, pegando os dois cenários, você que já tem o seu negócio
e você que quer abrir o seu negócio, faça esse estudo do seu cliente. É muito importante isso, tá? Posteriormente, nós temos aqui o estudo dos fornecedores. Então, olha só, você que vai abrir um negócio, você vai precisar descrever aqui os principais produtos que você vai precisar para fabricar o seu produto, comercializar ou prestar o seu serviço. Você precisa de fornecedores. Aí você coloca aqui quem vão ser eles, quais os preços que eles estão cobrando, qual que é o jogo deles, quais são as condições de pagamento. Normalmente, para quem está abrindo um negócio, eles querem vender somente à vista, qual que é a localização, qual que é o prazo de entrega. Então, isso aqui vale a reflexão. A outra questão é a gente pensar, você aqui que tem o seu negócio, como eu dei o exemplo da indústria, tá? Quais que são os seus principais fornecedores? Quais são os principais produtos ali que você utiliza dentro da sua indústria? Vamos fazer uma análise. Você tem outros fornecedores? Qual que é o preço de cada um? Aí eu convido você também a fazer essa análise, né, com mais fornecedores, para você poder ali ver quem realmente são os fornecedores ali, que são parceiros ali dentro do seu negócio. E posteriormente, nós temos aqui o estudo da concorrência, tá? Então vamos fazer uma análise aqui. Na análise da concorrência, a gente tem de um lado a sua empresa e o concorrente. Aí você pode colocar concorrente 1, concorrente 2, tá? E aí é bacana, tanto para você que está abrindo negócio e você que tem um negócio, como a indústria da colega aqui que participou, quais são os preços praticados na sua empresa e na sua concorrência? Quais que são as formas de pagamento? Será que, de repente, você não está perdendo aí alguma oportunidade por isso? Qual que é o nível de qualidade do seu produto e da sua concorrência? Em relação à localização, acesso, quais que são os pontos melhores da sua empresa e da sua concorrência? Percebe aqui que você consegue analisar, tá? E em relação ao atendimento de serviços para o cliente, será como que está o seu atendimento? Como é que está o atendimento da sua concorrência? É interessante, pessoal, tanto presencial, tanto online, vocês testar, ter a experiência ali com o seu concorrente. É muito importante que você entenda qual que é o movimento que ele está fazendo. Porque muitas vezes a concorrência, ela nos leva, pessoal, a gente sair da nossa zona de conforto. Então é muito importante isso, tá? E aí, a gente tem aqui, qual que é o diferencial e o destaque? Isso aqui é uma boa reflexão, né? E é importante você fazer esse exercício. Qual que é o seu diferencial hoje no mercado? E qual que é o diferencial da sua concorrência? O que que ela está destacando? Isso aqui vai te auxiliar muito, muito, muito dentro lá da sua análise SWOT. E aqui também tem aqui garantias oferecidas, etc. Então, aqui vale, a gente fechando aqui a análise de mercado, você entender aonde que você está entrando e aonde que você está. Então, esse exercício aqui vale tanto para você que já tem um negócio e você que quer ter um negócio. Tá? Vamos dar uma aguinha aqui. E aí, fechando o plano, nós temos aqui as estratégias, né? Quais os produtos, relacionar produtos e serviços oferecidos, quais são os preços, né? Qual será a melhor localização aí para o seu negócio ou a localização que você está utilizando, né? Quais serão os tipos de distribuição, qual será o tipo qual a estratégia, né, que você vai estar utilizando ali como estrutura da comercialização. Então, é muito importante que você faça essa análise. E esse modelo aqui de plano de negócio vai auxiliar aí vocês, tá? Bom, aqui nós entramos aqui dentro do plano operacional. Então, olha só, o que a gente viu até agora? A descrição da empresa, falamos ali sobre a parte de histórico dos empreendedores, o organograma, depois o plano de marketing e agora o plano operacional. Pessoal, no meu ponto de vista, aqui no plano operacional é onde a gente consegue encantar o nosso cliente. Porque olha só,
Dentro do plano operacional, você tem o primeiro item, que é o layout, tá? Então, eu vou pegar uma indústria, tá? Visualiza aqui comigo a sua indústria, tá? O layout dela. Aonde que é a entrada, aonde que está todas as máquinas, para você entender ali o todo do seu negócio, tá? Dentro do layout, você consegue separar os departamentos, você consegue organizar e ter o quê? Uma capacidade produtiva. Quantos negócios, muitas vezes, não tem ali aquele processo para realmente a engrenagem fluir, né? Então, a gente precisa, inicialmente, e muitas vezes você precisa mexer nesse layout para você melhorar a capacidade produtiva do seu negócio. E a capacidade produtiva, muitas vezes, você precisa entender quando você quer aumentar o seu faturamento, quando você quer ganhar mais mercado, você precisa entender se o seu plano operacional, pessoal, consegue absorver isso. Muitas vezes eu vejo a pessoa fazer um belo de um trabalho de marketing, atraindo clientes, mas ela esquece de ver se ela tem capacidade para absorver isso que ela almejou. Tá vendo aí a preocupação? Porque na sequência a gente precisa o quê? Necessidade de pessoas. Então, a gente precisa entender, a gente faz marketing para trazer, captar clientes, só que a gente precisa entender se no nosso operacional a gente consegue absorver a demanda. Aí a gente analisa a capacidade produtiva, necessidade de pessoas, porque talvez, pessoal, aqui você tenha que contratar mais pessoas. Então, de repente, você tem uma indústria que você quer expandir o seu negócio. Você fala, poxa, eu quero comprar mais máquinas, eu quero aumentar a minha capacidade produtiva. Consequentemente, o quê? Você vai precisar de contratar mais pessoas. Tá? E aí a gente fecha com os processos operacionais. Aqui a gente fazer processos bem mapeados, a gente precisa treinar as pessoas para realmente a coisa acontecer. Então, aqui nesse ponto aqui, pessoal, é onde a gente consegue encantar o cliente, dar uma melhor experiência para o nosso cliente, tá? Então fica aí essa dica. E aí, eu acho que, até mesmo antes de eu mostrar aqui o exemplo do plano operacional, eu acho que vale uma reflexão, tá? Se você quiser ir responder no chat aí, coloca aí para mim, poxa, como que está o seu plano operacional? Se fosse para você dar uma nota de 0 a 10, o que você daria para o seu plano operacional hoje? Acho que vale aí essa reflexão aí, de repente, no final a gente bate um papo, tá? Bom, aqui, pessoal, dentro do plano operacional, nós temos aqui o layout, né? Então, nesse espaço aqui, você pode fazer ali um desenho, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma indústria, para ela ter ali o alvará dela, ela precisa de ter ali uma planta baixa, né? Então, ela tem já ali o seu projeto. Mas você que é pequeno, né? Você que tem uma empresa pequena, faça esse seu layout, tá? Faça ali o desenho para você começar a entender. Porque aí, posteriormente, você vai analisar a sua capacidade produtiva, tanto dos produtos que você comercializa, que você indústria, que você faz o serviço. De repente, você tem aqui a necessidade de pessoas, você vai precisar de um funcionário, talvez a sua equipe hoje está conseguindo atender. Está vendo que aqui, pessoal, você consegue analisar. E, posteriormente, o processo operacional. Aí o processo operacional, pessoal, a gente precisa desenhar um fluxograma. E aí, de repente, você pode falar, nossa, mas isso é algo muito trabalhoso. Não, vamos pensar de uma maneira simples, um fluxograma que realmente a coisa pode acontecer. Então, imagina que você tem um produto, no momento que o produto chega à matéria-prima, do momento que ele vai para o estoque, aí ele vai para uma etapa, depois ele passa para uma outra etapa, depois por outra, ele passa por uma máquina, por uma pessoa, até que ele passa por todo um processo para esse produto ficar pronto, para esse produto for despachado para o cliente. Então, essa é a visão que você tem que ter de um plano operacional dentro do seu negócio. Que seja um comércio, que seja uma indústria ou uma empresa de serviço. Lógico, pessoal, que se a gente for fazer uma comparação, o processo de uma indústria, ele é mais detalhado, tá? Porque tem mais processos para passar. Mas o comércio também tem ali os seus processos operacionais e também o serviço, tá? Bom, e aí a gente entra, né, por último aqui, no plano financeiro. Olha só que legal.
Quando você pensa num plano de negócio, você pensou em abrir um negócio, você pensou em expandir o seu negócio, de abrir uma outra filial, etc. O que a gente precisa pensar? Que, pessoal, isso vai nos custar um recurso, certo? Então, aqui a gente fecha o plano de negócio com um plano financeiro. Dentro do plano financeiro, para esse projeto, para isso acontecer, que seja uma expansão, que seja uma abertura do seu negócio, a gente precisa de uma estimativa de custo. A gente precisa pensar numa estimativa de faturamento, a gente precisa pensar no investimento. Então, de repente, você tem uma empresa, uma indústria, e você quer aumentar sua capacidade produtiva. Espera aí, você vai ter um investimento. Você vai ter que ter uma estimativa ali de custo, tem que ter uma estimativa de quanto que você vai faturar. Consequentemente, você tem ali um demonstrativo de resultado para ver se realmente isso vai te dar lucro ou prejuízo. E o plano de negócio, o plano financeiro, ele traz aqui 4 indicadores de viabilidade: ponto de equilíbrio, lucratividade, rentabilidade e prazo de retorno, tá, do investimento. Então, a gente vai comentar cada um deles aqui com vocês. Bom, primeiramente, dentro da estimativa de custos, tá? Então, peraí, dentro do meu futuro negócio, dentro do meu negócio, o que eu tenho? Custos fixos e custos variáveis. Então, olha só, pessoal, o que é um custo variável? Custo variável, pessoal, é tudo que você gasta diretamente para você vender o seu produto, para você industrializar o seu produto ou prestar o seu serviço. Então, é custo diretamente. Então, eu vou pegar aí uma indústria. Então, toda a matéria-prima, todos aqueles insumos, a gente chama de custo variável. Aí, se a gente pensar nessa indústria, ela tem todo um custo fixo, que é a estrutura dela, que ela paga aluguel, funcionários, energia, água, a contabilidade dela, materiais de escritório, material de limpeza. Então, tem vários custos fixos ali, tá? E dentro dos custos fixos, a gente tem ali depreciação, nós temos ali no custo fixo a mão de obra, que também ela pode ser um custo variável, e nós temos ali o custo de comercialização. O custo de comercialização, pegando o exemplo aqui para vocês, pode ser os impostos, uma comissão de vendedor, os fretes, o percentual do cartão de crédito. Pessoal, tudo está aqui dentro de custo de comercialização, que eles estão diretamente ali dentro do seu negócio, beleza? Então, vamos lá. Aí nós temos aqui os indicadores de viabilidade, que eu já comentei aqui anteriormente, que é ponto de equilíbrio, rentabilidade, lucratividade e prazo de retorno do investimento. Pessoal, para a gente ter esses indicadores, tá? A gente precisa ter no seu negócio atual um demonstrativo de resultado, que é, eu vou mostrar aqui para vocês, receita menos o custo variável igual a margem ou lucro bruto, menos o custo fixo igual ao resultado. A gente precisa disso. Para você que já tem o seu negócio, tá? E para você que vai ter o seu futuro negócio. Você precisa projetar esse demonstrativo de resultado. Com isso, você vai ter aí os indicadores de viabilidade, tá? E aí eu vou apresentar cada um deles aqui para você. Pessoal, o ponto de equilíbrio é aquele momento, tá, que você empata, que você paga ali todos os seus custos variáveis mais os seus custos fixos. A partir disso, do ponto de equilíbrio, começa a aparecer o lucro, tá? Então, para você calcular o ponto de equilíbrio, primeiramente, você precisa ali encontrar a margem de contribuição ali do seu negócio. Você pega ali a sua receita total, ou a sua receita prevista total, menos o custo variável total. Lembrando que custo variável é o quê? É tudo que você gasta diretamente para você gerar receita no seu negócio, dividido pela receita total. Aí você vai encontrar a sua margem de contribuição. E aí, para você calcular o ponto de equilíbrio, você pega o seu custo fixo total e divide pela sua margem de contribuição. Aí você consegue encontrar o ponto de equilíbrio. Exemplo, imagina que você aí dentro do seu negócio
encontrou um ponto de equilíbrio de 50 mil reais. O que significa isso? Significa que quando você faturar 50 mil, a partir dos 50 mil vai começar a vir um lucro, porque ali você já empatou, você já pagou todos os seus custos variáveis e os seus custos fixos, tá? Então, aqui, para você que está abrindo um negócio, você que quer expandir o seu negócio, é muito, muito importante você analisar e ter esse indicador aí do seu lado, tá? Um outro indicador é a rentabilidade. A rentabilidade, você precisa também de saber qual que é o seu lucro líquido ou o seu futuro lucro líquido. Aí você vai dividir pelo total que você está investindo, tá? Então, imagina que você tenha um negócio, tá? Que o lucro dele seja líquido de 20 mil. Aí você vai pegar 20 mil, dividir pelo investimento total. Exemplo, imagina que para expandir o seu negócio, você está investindo 100 mil. Aí você pega o seu lucro líquido, divide pelo investimento vezes 100. Você vai encontrar o percentual que a cada ano você recupera esse valor por meio dos seus lucros. Essa é a rentabilidade, tá? E aí nós temos aqui um outro indicador, que é a lucratividade. É só você pegar ali o seu lucro líquido, lembrando que para você ter o lucro líquido, você precisa ter um demonstrativo de resultado. Eu vou mostrar aqui para vocês a estrutura dele. Dividido pela receita total, vezes 100, tá? Então, esse percentual é que você, empresário, lucra a cada mês. Então, a sua empresa vai ter essa lucratividade, tá? E o prazo de retorno do investimento? Olha só que interessante. O valor que você fez o investimento dividido pelo lucro líquido. Então, esse indicador aqui, pessoal, olha que bacana. Ele vai apresentar para você, em um determinado tempo, que esse investimento será recuperado através do lucro mensal. Então, imagina que você vai fazer um investimento de 100 mil, você calculou aqui e apareceu aqui que em 5 anos você vai pegar esse recurso. Então, é um indicador interessante também para você ver a viabilidade aí do seu negócio, tá? Bom, aqui a gente vai para a parte prática, né, do plano financeiro. Tá vendo aqui? Quando você vai fazer a descrição dos seus custos fixos, olha aqui um exemplo. Aluguel, condomínio, IPTU, energia, honorário do contador, o seu prolabore, salários, tá vendo? Tem uma lista para você colocar aqui quais vão ser os seus custos fixos. Então, aqui você pode colocar os seus custos fixos atuais ou o seu custo fixo para você que vai abrir ali um negócio. A estimativa de mão de obra, né? Então, aqui você vai colocar ali o número de empregados, qual a função de cada um, o salário, e vai entender, pessoal, qual que vai ser a estimativa de custo total da sua mão de obra, tá? Então, isso aqui, muitas vezes, a gente vê pessoas abrindo negócio e eles não preocupam com isso. Aí, muitas vezes, na hora de chegar a contratar, leva aquele susto. Nossa, mas a minha folha está tão alta. Tá vendo que num plano de negócio, você consegue ver isso aqui. Para você que quer expandir o seu negócio, se você precisar de pessoas, você vai entender qual que vai ser o custo dessas pessoas para você. Então, isso é muito importante, tá? A estimativa de custos variáveis, né? Então, para você ali vender o seu produto, fabricar o seu produto, fazer o seu serviço, o que vai ser a estimativa de custo variável? Lembrando que você que quer expandir, diretamente vai ter ali os seus custos variáveis, tá? Então, você precisa calcular isso aí, tá? Aí nós temos aqui a parte de depreciação, tem uma formulazinha aqui para você estar calculando, os custos de comercialização, que eu comentei ali, que é a questão dos impostos, cartão de crédito, percentual ali de vendedores, comissões, tudo é custo para comercialização que você tem que identificar aqui. E aqui, pessoal, a gente coloca aqui uma estimativa de faturamento. Então, peraí, qual produto? Qual a quantidade? Qual o preço? Você consegue ter ali uma previsão ali de faturamento. É muito importante que você faça isso, tanto para o seu negócio que você está expandindo, quanto o seu negócio que você pretende abrir. Tá? E aí, nós temos aqui a apuração do custo, tá? Você consegue
calcular ali o custo, né, do produto. E aqui do lado direito tem o que eu comentei com vocês aqui, que é a DRE, que é o demonstrativo de resultado. Lembra que para calcular os indicadores, a gente precisa dessa DRE. E esse modelo aqui está um modelo bem simplificado. Olha, receita menos os custos igual a aí você deduz aqui os impostos incidentes, os gastos, né, que são os custos da comercialização, e aí você encontra a margem de contribuição, diminui o seu custo fixo e encontra o resultado. Tá? Então, esse aqui é o demonstrativo de resultado. Ok? E também aqui tem aqui quais serão as fontes de recurso, né? Se é próprio, se você vai ter que pegar algum financiamento, etc. Tudo isso aqui dentro do plano financeiro. Aí nós temos aqui a coluna que você consegue ter o seu investimento total, que você consegue fazer ali, tanto para você que está abrindo o negócio, quanto você que vai expandir, você vai ver quanto que você vai gastar, qual vai ser o total dos investimentos, tá? Aí você tem aqui o capital de giro, para você calcular ali o capital mínimo que você precisa para movimentar esse seu negócio. E aqui também, para você que está abrindo uma empresa, você tem aqui como fazer um levantamento de quais vão ser os gastos, né, que você vai ter ali iniciais para abrir o seu negócio, algumas obras, reforma, né, alguns cursos que você precisa ter, são coisas assim extras que você pode estar aqui colocando, que são investimentos também. Tá? Aqui nós temos aqui os indicadores de viabilidade, então aqui é somente uma revisão, né? Lembrando que você depende desse demonstrativo de resultado para você ter. Aí nós temos o ponto de equilíbrio, rentabilidade, lucratividade e prazo de retorno do investimento. Beleza? E a gente fecha aqui, né? Lembra lá que nós passamos o plano de negócio e falamos do sumário executivo. O sumário executivo, pessoal, é somente aqui um resumo de todas as informações, né? A razão social, o endereço, o CNPJ, você marcar aqui o setor da atividade, qual a forma jurídica, enquadramento tributário, tá? Temos aqui a parte da empresa, né, que é aquele histórico, dados dos empreendedores. Aqui a gente traz para o sumário executivo meio que um resumo. E a gente fecha aqui com a parte de capital, nome do sócio, qual participação de cada um e, principalmente, né, pessoal, a gente coloca aqui os percentuais que você encontrou. Aqui, pessoal, a gente vê a viabilidade desse seu plano de negócio. Então, é para isso que a gente faz o plano de negócio, para a gente ver a viabilidade dessa abertura, dessa expansão desse seu negócio. Pessoal, então é isso, tá? Queria agradecer aí, certo? A gente foi aqui praticamente 1h25 de conteúdo. Aqui estão os meus contatos aí, caso você precise de alguma coisa, eu estou à sua disposição. Se precisar de alguma planilha, de alguma coisa, estou aqui à disposição de vocês. Bom, fechei aqui. No chat aqui se a gente tem alguma pergunta. Bom, não estamos com nenhuma pergunta aqui, ô Marcos. Alguém aí da turma aí quer fazer, os participantes aí quer fazer uma pergunta, fique à vontade aí para fazer. É só habilitar o microfone aí, está habilitado para todos. Né? Fique à vontade aí quem quiser fazer alguma pergunta. Bom dia, tudo bem? Olá, bom dia. Aqui é Matheus, eu falo aqui da Module Containers. Oi, Matheus, como é que você vai? Tudo bem? Graças a Deus. Eu queria fazer só uma pergunta aí, que acaba que é muito conteúdo para pouco tempo, né? Então, Assim, desculpa só te interromper, Matheus. Não sei se a hora que eu falei no início, nós vamos ter agora as mentorias, que são 2 horas que você vai receber, o consultor vai te procurar e você vai receber para vocês estarem conversando especificamente sobre o teu negócio, né? Sim, claro. Seguindo isso daí, se você achar interessante, né, e quiser, você pode contratar também a consultoria por continuidade,
onde o Sebrae vai estar subsidiando 70% dela aí. Queria só complementar isso daí. Fique à vontade para fazer sua pergunta, tá? Não, show de bola. A minha pergunta era só porque, para a visita aqui do consultor, né, a gente queria preparar essas informações de uma maneira que ficasse mais fácil a visualização. Aí queria saber se, além dessa apresentação, né, que foram apresentados também algumas planilhas, aí, alguns documentos, se serão disponibilizados também ou a gente teria que fazer aqui no nosso formato mesmo para estar apresentando isso aí. Bom, esse material aí, ele é um material particular da apresentação do Marcos. Se ele se dispor em mandar esse material aqui para a gente, aqui para mim, eu colocarei, disponibilizarei ele no grupo para que todos tenham acesso. Mas é uma questão particular dele aí, não é obrigação dele estar mandando isso para a gente, tá? Então, aí fica à vontade, Marcos. Marcos, nós não estamos te ouvindo. Se você está falando algo, nós não estamos ouvindo. Seu sinal aí está meio ruim da internet. Bom, Matheus, parece que o Marcos está com algum problema lá. Da minha parte aqui, excelente pergunta dele aí. Só que o que acontece? Parece que o... Voltou? Agora voltou. Marcos, o Matheus perguntou, não sei se você chegou a ouvir, aquela questão que você deu alguns exemplos de planilhas aí e tal. Esse material que foi apresentado aí, né? Se você disponibilizaria ele para a gente ou não, para estar disponibilizando para eles, né? Eu coloquei que são Voltou aí? materiais particulares seu de apresentação e que se você disponibilizar, você vai estar me enviando e eu vou estar colocando no grupo para que qualquer um deles tenha acesso. Bom, gente, eu acho que o... Voltou? Ah? Oi, Marcos. Não, eu ouvi. Sim, sim. Uhum, sim. É que a gente não está te Sim, ouvindo, sim. nós não estamos te ouvindo. A questão aqui. Uhum. Não, em relação a isso é tranquilo, mas assim, Matheus, primeiramente, quando o consultor for aí Só uma observação, Marcos, desculpa aí. Na ele vai, verdade, essa ele mentoria vai ela não é entender o presencial, ela é cenário. Oi, remota, tá? voltou? Então, essa monitoria ela é uma monitoria remota, mas é individual, tá? E depois, se a pessoa quiser uma consultoria, aí sim tem essa contratação aí para dar sequência, tá? Pode falar, Marcos, desculpa aí. O Bom, o Marcos está com um problema aí. Eu vou estar conversando depois com ele aqui. Se ele disponibilizar o material, eu vou estar enviando para vocês aí, né? Tá? Fica disponível, mas como eu disse, só reafirmando, nós vamos ter a mentoria nos mesmos temas do webinar dessa semana, que são atendimentos individuais para cada empresa, e ele é remoto, não é presencial. As consultorias presenciais que vocês vão estar recebendo são na gestão financeira, de marketing e vendas e produção, né? Essa outra aqui que a gente vai ter mentorias aí, que são de 2 horas nesses mesmos temas do webinar, são mentorias remotas, que também vocês depois, querendo, elas podem ser contratadas aí com o subsídio do Sebrae aí de 70%, tá?
Esse vídeo eu vou estar disponibilizando ele aí a partir de amanhã, porque o sistema que grava o webinar aqui, ele só me disponibiliza 24 horas depois. Eu vou estar disponibilizando aí para todos aí terem acesso. Qualquer coisa, é só pedir aqui no grupo. E se o Marcos realmente puder disponibilizar isso para a gente, eu vou estar encaminhando aqui no grupo para todos aí também, tá bom? Queria agradecer a presença de todos aí e espero vê-los, contar com todos aí amanhã às 10 horas, né, para o outro webinar, que aí já é gestão de pessoas, né, que também é um bom bate-papo que vai dar uma boa ideia de como está realmente gerindo aí suas equipes de funcionários aí. E depois também vão ter o webinar dele e consultoria se quiserem, tá bom, gente? Agradeço aí a presença de todos aí, muito obrigado, tá, Marcos? Muito obrigado aí. Felizmente, como eu falei no início, né, a lei de Murphy, ela acaba nos pegando, né? Se pode dar um probleminha, então vamos ter um probleminha, mas isso daí não vai afetar em nada aí a qualidade do trabalho que foi feito, que agradeço muito, gostei muito da apresentação, né? Bastante mesmo. Eu acho assim que, em termos de feedback, seriam pequenos ajustes, mas foi até aquilo que a gente falou durante, né? Que às vezes tem realmente muita coisa e às vezes as pessoas não sabem exatamente com quais ela vai usar. Mas foi muito bom, né? Espero vê-los aí na próxima vez aí, Marcos. Muito obrigado aí, tá? Tudo de bom. Até mais.